deserto, enfrentarei e vencerei. Que eu sirvo ao Deus. Das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei, e todos saberão que eu sirvo a Deus. Das causas impossíveis, das horas mais difíceis, em tempos de aflição, comigo estarás. O vale e o deserto enfrentarei e vencerei. Eu sirvo. Vai exaltando a Deus, vai dizendo aleluias e glórias a Deus, vai bendizendo o nome do Senhor, aleluias, louvado seja Deus. Aproveita que você está aqui na presença de Deus, aproveita que você está aqui exaltando e glorificando ao Senhor, aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue-a, por favor. E você vai abri-la comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23. Hoje o tema da mensagem é a porta do sobrenatural. Eu creio que nesta noite, a partir de já, Deus vai abrir uma porta do sobrenatural para a sua vida. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 23. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se
os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Levante a sua mão direita para Deus. Feche os teus olhos e oremos ao Deus do céu. Deus maravilhoso e santo, eu quero te louvar por tua palavra. Eu quero te louvar porque o Senhor está em nosso meio. Eu quero te louvar porque não existe outro Deus igual a ti. Eu quero te louvar porque nós podemos te servir em espírito e verdade. Nós podemos estar em tua presença. E eu quero te pedir agora: fala, Senhor, porque teus servos ouvem. Fala, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Repetindo o tema desta noite: a porta do sobrenatural. Diga bem forte comigo: a porta do sobrenatural. Mais uma vez: a porta do sobrenatural. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus, Ele tem todo o poder. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas para Deus fazer alguma coisa, nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Nós precisamos deixar Deus agir. Nós precisamos querer que Deus faça. E qual é então o requisito que a pessoa precisa ter? Fé. Porque se você tiver fé, diz a Bíblia, tudo é possível àquele que acredita, àquele que crê. Se você crê, Deus tem poder de abrir a porta. Se você crê, Deus tem poder de fazer o milagre. Se você crê, Deus tem poder de colocar você numa dimensão do sobrenatural e fazer aquilo que os homens dizem que não é possível, mas a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe o que eu quero te dizer? Você serve o Deus das causas impossíveis. Você serve o Deus das horas mais difíceis. Você serve o Deus que pode, o Deus que é, o Deus que não tem dúvida, mas o Deus da certeza. Quando Deus falou para os seus discípulos, o Senhor Jesus, como Deus disse: por que duvidaste? Quando Jesus disse para os seus discípulos: vocês têm pouca fé. Irmãos, um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós decidimos seguir a Jesus e nós decidimos servir a Jesus. Então nós temos fé em Jesus. O próprio Jesus disse: tende fé em Deus. Alguém tem fé em Deus aqui? Quando você então, de posse dessa fé, segue a Jesus, você está seguindo as ordens dele. Você está seguindo os mandamentos dele. Eu quero te dizer que nós não servimos a homens. Eu quero te dizer que nós não servimos a placa de igreja. Eu quero te dizer que nós não servimos a pastor. Nós não servimos a bispos nem a apóstolos. Nós servimos ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que há um só Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. 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 Então, quando você ouve a sua voz e você obedece a sua voz, você está tendo uma atitude de fé. Quando você tem uma atitude de fé, eu posso dizer que você entra na porta do sobrenatural e você começa a ver coisas que ninguém vê. Você começa a fazer coisas que ninguém faz. Você começa a ter experiências que ninguém tem. Mas você precisa ouvir a voz de Jesus dizendo: vem, vem, vem. Só, irmãos, que muitas pessoas, elas têm a
experiência de fé, elas têm a experiência do sobrenatural, mas quando o vento é contrário, quando a dificuldade aparece, quando os problemas se levantam, ela começa a duvidar. E quando ela começa a duvidar, então é como que se o milagre escorresse pelas mãos. É como que aquela pessoa dissesse assim: meu Deus, tudo está perdido, porque ela começa a afundar. Porque quando você entra na porta do sobrenatural, quando você entra na dimensão do sobrenatural, quando você entra na dimensão do Espírito, não há espaço para dúvida, só há espaço para certeza em Jesus. Quando Jesus ele falou para os seus discípulos: passem para outra margem, eu acredito que era tardezinha, quase anoitecendo. Ele disse: agora vocês vão remando e cheguem do outro lado. A Bíblia está dizendo aqui que eles estavam próximos do mar e eles tinham que passar ali aquele lago de Genezaré, de um lado para o outro. Era uma travessia simples. E os discípulos entraram no barco, os 12 discípulos, e eles começaram a remar. E Jesus voltou para despedir a multidão. Ele voltou para orar pelas pessoas, para curar as pessoas, porque Jesus sempre está interessado no sofrimento das pessoas. Jesus sempre está interessado em curar as pessoas. Jesus sempre está interessado em libertar os oprimidos, em libertar os cativos. Jesus sempre está interessado em fazer a sua obra. Enquanto os discípulos atravessavam, Jesus estava fazendo a obra na beira do mar. Jesus estava fazendo a obra na beira da praia. Enquanto você está aqui, Jesus está fazendo a obra. Enquanto você está aqui, Deus está operando, porque Deus não opera só nesse endereço. Aliás, eu quero te dizer que não existe endereço onde Deus opera. Deus opera em todos os lugares, porque a Bíblia fala que Ele opera em todos os lugares. Mas os discípulos estavam remando. Enquanto Jesus despediu toda a multidão, Ele decidiu subir ao monte para orar. Enquanto Jesus orava e falava com Deus, a noite caiu. E foi passando ali, dando 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, aproximadamente às 3 horas da manhã, Jesus vê que os discípulos ainda não tinham chegado do outro lado, porque eles estavam enfrentando o vento contrário. Quanto mais eles remavam, mais parecia que eles voltavam para trás. Então era muito difícil aquela travessia. E quando deu aproximadamente 3 horas da manhã, Jesus desceu do monte e foi ao encontro dos seus discípulos. Só que Jesus, ele abriu algo para aquele momento inédito na história da humanidade. Nunca havia acontecido aquela situação. Jesus abriu a porta do sobrenatural ali naquele mar. Jesus abriu a porta do sobrenatural e ele começou a andar por cima das águas. Irmão, para a física quântica isso é impossível. Para a física isso é impossível. Para a lógica humana isso é impossível. Mas nós estamos diante do Senhor que é todo poderoso nos céus e na terra. E agora ele começa a andar por cima das águas. E ele vai ao encontro daquele barco. Igreja, o objetivo de Jesus era chegar aonde os seus discípulos estavam, porque ele percebia as dificuldades que eles estavam passando. De repente, meus irmãos, a Bíblia diz que o mestre, ele começou a se aproximar. E quando os discípulos viram aquele homem caminhando por cima do mar, a Bíblia diz aqui que eles assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Pensa comigo, 12 homens gritando com medo. Pensa comigo, 12 homens barbados, 12 homens pai de família, 12 homens formados gritando de medo. Esta foi a cena. E eles gritavam, e eles pranteavam, e eles diziam: é um fantasma, é um fantasma. Houve pânico dentro daquele barco.
hora, meus irmãos, nós não temos que dar ouvidos às coisas que as pessoas dizem. Existe fantasma. Você está debaixo de maldição. Isso daí vai ser para te derrubar. Isso aí vai ser para acabar com a sua vida, irmão. Às vezes é Jesus que está indo na tua direção e você está achando que é um fantasma, e você está achando que é alguma coisa do mal. Preste atenção numa coisa: se você é discípulo de Jesus, se você é seguidor de Jesus, você está protegido por Jesus. Jesus disse assim: sou eu. Gente, não fiquem com medo, sou eu. Então eles ouviram a voz de Jesus, mas eles estavam com tanto medo que eles não reconheceram a voz de Jesus. Eles estavam tão apavorados que eles não reconheceram que era Jesus que falava com eles, que era Jesus, que era a voz de Jesus. Porque quando você ouve a voz de alguém conhecido, você logo reconhece. Irmãos, eles estavam em estado de choque. Eles estavam com aquele medo que paralisa a pessoa, aquele medo que deixa a pessoa sem ação. Talvez você já passou por isso. Talvez você já entrou em pânico, você já teve medo de alguma coisa. Talvez você sofra de alguma fobia, onde você tem aquele medo exagerado, você não escuta a voz de ninguém, você não ouve ninguém falar, você entra em desespero. Talvez isso já tenha acontecido com você. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Aqueles homens tiveram síndrome do pânico. Aqueles homens tiveram medo, um medo exagerado, um medo fora do comum. Mas, irmãos, muitas vezes quando isso acontece na nossa vida, muitas vezes quando essas coisas se levantam contra nós, quando nós estamos com muito medo, preste atenção, há uma voz que chama por você. Há uma voz, e a voz é de Jesus dizendo: sou eu, não tema, não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo, eu estou do teu lado, Jesus está com você. Irmão, você pode estar com medo, você pode estar com medo, irmão, mas Jesus está com você. Ele veio para te socorrer, Ele veio para te ajudar, Ele veio para segurar na tua mão, Ele veio para dizer: eu sou contigo, eu estou com você, sou eu. Creia na palavra de Jesus, ouça a palavra de Jesus, dê crédito à palavra de Jesus, deixe a palavra de Jesus entrar no seu coração. Tenha um bom ânimo, não tenha medo, deixa o medo de lado nesta noite. Coloca o medo de lado na tua vida, olha para frente, porque você vai ser vencedor nessa travessia. Olha para frente, porque Deus vai te abençoar nesta travessia. Você vai chegar do outro lado e você vai dizer: só o Senhor é Deus. Agora, meus irmãos, Pedro, ele disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus, como eu disse a você, ele abriu a porta do sobrenatural e começou a andar por cima das águas. Agora o apóstolo Pedro diz assim: se és tu, Senhor Jesus, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus, abra a porta do sobrenatural, porque eu quero entrar no sobrenatural, assim como o Senhor está. Porque se o Senhor Jesus está andando por cima das águas, Pedro estava dizendo: eu também quero andar. Porque Jesus é a porta, igreja. Ele é a porta do sobrenatural. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Sabe o que é que Pedro estava dizendo? Senhor, torne possível na minha carnalidade, na minha existência, na minha limitação. Torna possível em mim este milagre sobrenatural. Faça com que eu tenha este poder, faça com que eu tenha esta capacidade, faça com que eu tenha esta força. Jesus, abra para mim a porta do sobrenatural. Me chama que eu vou, Jesus. Me chama que eu vou, Jesus, porque eu quero entrar nesta dimensão poderosa. Eu quero ter o prazer de entrar no sobrenatural. O apóstolo Pedro queria entrar na porta do sobrenatural. E ele esperou o que Jesus ia responder. E Jesus disse: venha. Só disse isso, igreja:
vem. Hoje o Senhor abre uma porta do sobrenatural. Bom, por que eu estou falando porta do sobrenatural? Por acaso você já viu alguma porta em cima das águas? Por acaso você já viu alguém andando por cima das águas? Isto é sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que sai do comum. É aquilo que sai daquilo que é comum aos outros. Jesus estava dizendo: vem. Então ele estava falando: aqui, Pedro, em cima do mar, tem uma porta aberta. E quando você pisar, você não vai afundar, porque aqui vai ficar sólido. O que é líquido para os outros, para você vai ser sólido. O que para os outros não acontece, para você vai acontecer. O que é impossível aos olhos de todos, vai se tornar possível para você. Porque eu estou te chamando, Pedro. Eu estou te chamando porque quando eu digo vem, é porque tem porta aberta. Quando eu digo vem, é porque o sobrenatural vai acontecer. Presta atenção no que Deus está falando. Presta atenção na voz de Jesus falando com você. E ele disse: vem. Então ele levantou. Olha o que a Bíblia diz. Pedro descendo do barco. Ou seja, ele desceu. Ele botou o pé, firmou. Botou o outro, firmou. Então a porta estava aberta para ele. E a Bíblia diz que ele foi andando. Ele foi pisando. E ele foi andando no sobrenatural. Se prepare para entrar no sobrenatural de Deus. Se prepare para entrar no sobrenatural de Deus. E quando você entra no sobrenatural de Deus, como Pedro entrou, ele só olhava para Jesus. Ele sentia-se forte. Ele sentia-se capaz. Ele sentia uma pessoa usada por Deus, porque ele dizia assim: olha, eu estou fazendo o que nenhum ser humano fez. Eu estou onde ninguém pode estar. Presta atenção, irmãos. Entre os milhares de seres humanos da face da terra, Deus escolheu você. Deus te escolheu para estar aqui hoje. Deus escolheu você para entrar na dimensão do sobrenatural. Deus escolheu você para entrar numa porta que ninguém pode entrar. Mas Deus colocou na tua vida unção. Deus colocou na tua vida capacidade. Deus colocou na tua vida poder. Haviam 12 discípulos, mas um andou por cima das águas. Quando você entra nesta dimensão com Jesus, você se torna uma pessoa diferenciada. Escuta o que eu vou te falar. Deus quer fazer de você um homem diferenciado. Deus quer fazer de você uma mulher diferenciada. Deus quer que você faça diferença onde você trabalha. Deus quer que você faça diferença onde você mora. Deus quer que você faça diferença na tua igreja. Deus quer que você faça diferença onde você esteja. Porque Jesus está chamando Pedro para o sobrenatural. Jesus chama você para o sobrenatural. Jesus chama você para entrar onde ninguém entrou, para ir onde ninguém foi, para fazer o que ninguém fez, porque Ele tem poder de te dar poder para fazer. Foi a vontade de Pedro. Agora eu pergunto: é a tua vontade? Você é uma pessoa corajosa ou você é uma pessoa covarde? Você tem coragem de dizer: Deus, eu quero, Deus, eu vou. Eu sei que o Senhor pode abrir uma porta onde não tem. Eu sei que o Senhor pode fazer o impossível. Então me chama, Jesus, que eu vou. Me chama que eu vou, porque eu quero. Esta mensagem é para você que quer essa noite. É para você que saiu da sua casa dizendo: eu quero, Jesus, eu quero algo novo. Eu quero algo novo na minha vida. Eu quero que o Senhor faça algo na minha vida que o Senhor ainda não fez na vida de ninguém. Então Jesus está te dizendo: eu vou fazer. Presta atenção numa coisa. Pedro, ele esqueceu que ele era um ser humano. Pedro esqueceu de todos os problemas da vida dele. Pedro esqueceu de tudo que ele já tinha vivido. Pedro deixou por um momento a sua humanidade de lado. Ele deixou a sua carnalidade de lado. Ele deixou o seu ser finito e limitado de lado. Ele deixou de lado a angústia, a mágoa. Ele deixou de lado tudo. E ele só olhou para Jesus. Ele
só olhou para a porta do sobrenatural, ele só olhou para aquilo que ele queria realizar, ele só olhou por aquilo que ele queria viver. Por isso que ele falou: mestre, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, me leva mais além, me faz chegar junto a ti, me faz fazer o que essas pessoas não querem, me faz fazer aquilo que o ser humano não pode fazer. Pedro ousou, Pedro quis. Então, por um momento, ele se despiu da sua humanidade e ele se revestiu da espiritualidade. Ele se revestiu do sobrenatural, ele se revestiu daquilo que Jesus tinha para oferecer para ele de uma forma integral, e ele abandonou suas convicções de física, ele abandonou suas convicções de química, ele abandonou seus conhecimentos, ele abandonou tudo que ele sabia sobre o mar, ele abandonou todas as suas certezas, e ele se firmou simplesmente na palavra que sai da boca de Deus, na palavra que sai da boca de Deus. Jesus entendia muito bem disso, porque o diabo questionou Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Sabe o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Você não vai viver só de materialidade, você não vai viver só de roupa, você não vai viver só de casa, você não vai viver só de carro, você não vai viver só das coisas materiais. Mas disse Jesus para o diabo: mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Pedro fez, igreja? Pedro, ele entrou na dimensão do poder da palavra de Deus. Ele disse: eu vou viver pela palavra de Deus, eu vou andar em cima das águas pela palavra de Deus, eu vou viver pela palavra de Deus. Quando você sair daqui nesta noite, viva pela palavra de Deus, viva pela palavra que sai da boca de Deus, e da palavra que sai da boca de Deus tem porta de milagres para você, tem porta do sobrenatural. Você tem poder de fazer o que ninguém faz, você tem poder de ir aonde ninguém foi, porque Jesus está dizendo: vem, vai, faz. Agora as pessoas, irmãos, elas não entendem isso, elas acham que isso é maluquice, que isso não é verdade, então elas não vivem, porque Deus, ele observa aquilo que você está querendo, Deus observa aquilo que você está buscando. Por isso que eu falei: se você quer, você vai entrar nessa porta do sobrenatural. Se você quer, você vai alcançar coisas que ninguém alcançou. Se você quer, você vai chegar onde ninguém chegou. Mas você precisa querer, você precisa ter vontade, você precisa confiar, você precisa acreditar, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus. E ele estava despido de tudo aquilo que prendia ele ao barco, tudo aquilo que prendia ele à materialidade. Ele era o Pedro espiritual, ele era o Pedro, o homem de Deus, o Pedro confiante na palavra de Jesus, e ele andou bonito em cima das águas. E Deus tem poder de fazer coisas inacreditáveis aos seres humanos. Irmãos, o que aconteceu com Pedro? Pedro se lembrou: poxa, mas eu só sou carne, eu sou pesado. Pedro começou a sentir o vento, começou a sentir as ondas e falou: ai. E sabe o que aconteceu? Ele teve medo. Quando ele lembrou da sua humanidade, quando ele lembrou do seu limite, ele começou a afundar, porque ele teve medo. Então a porta do sobrenatural se fechou, e ele voltou a ser comum, ele voltou a ser pesado, ele voltou a ter peso. Ele tinha dado passos em cima do sobrenatural, mas ele mesmo fechou a porta do sobrenatural na sua vida, porque ele deixou de confiar, ele deixou de acreditar, ele deixou de olhar para Jesus, ele deixou de viver o milagre, e ele começou a dar ouvido ao vento. Ele começou a dar ouvido à circunstância, ele começou a entender que ele estava em cima do mar,
que aquilo não era possível para ele. Então ele começou a se revestir da sua humanidade, da sua carnalidade. Ele tirou o foco da espiritualidade, ele tirou o foco da fé. E quando ele tirou o foco da fé, ele se tornou uma pessoa comum. E a Bíblia diz que, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Talvez você entrou aqui assim. Talvez você já viveu o sobrenatural de Deus. Talvez você já viu coisas acontecer que nenhum ser humano viu. Talvez você já participou de muitas coisas na presença de Deus. Talvez você já testemunhou milagres. Talvez você já testemunhou portas abertas. Mas de repente, meu irmão, tudo acabou. De repente a porta do sobrenatural se fechou. De repente o céu ficou cinzento, escuro. As ondas bateram em você. Você perdeu aquela certeza. Você começou a ter medo. E você começou a afundar nas suas convicções. Você começou a afundar nas suas certezas. E você deixou. E de repente você disse: Senhor, me ajuda. De repente você está pedindo agora: Senhor, me ajuda. Me leva de volta. Me tira daqui. Eu estou afundando. Eu não consigo mais. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia! Glória a Deus! Por que você tem dúvida do poder de Deus? Por que você se pergunta dizendo: ah, será que é Deus mesmo? Irmão, deixa essa pergunta para o jornalista da revista Veja. Deixa essa pergunta para o jornalista desse jornaleco, a Tribuna. Deixa esse tipo de pergunta para os questionadores da terra. Você é daqueles que andam por cima das águas. Você é daqueles que acreditam na palavra de Jesus. Você é daqueles que confiam em Jesus. E o milagre não se discute. Confia em Deus. Confia na palavra de Jesus. Deixa a dúvida para aqueles que estão na porta e não creem em Deus. Não, você não, Pedro. É o que Jesus falou. Você não. Não é para você duvidar de Deus. Não é para você duvidar do poder de Deus. Porque Deus é Deus. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus abre a porta do sobrenatural. A palavra de Deus faz as coisas acontecerem na tua vida. Aí eles subiram para o barco. E ele acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O medo e a dúvida têm que ser extirpados da nossa vida de fé. No lugar deles, você vai colocar a audição para ouvir a voz de Jesus e a fé, dizendo: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E você vai em nome de Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus assim? Se você puder, se coloque em pé no seu lugar agora. Se você puder, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Deus maravilhoso e santo, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos dar fé. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos dar confiança. Eu quero te pedir, ó Deus querido, que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres que queiram entrar na porta do sobrenatural, que queiram entrar na dimensão do Cristo, na dimensão do Espírito, para fazer coisas, ó Deus, que os homens não entendem, coisas que os homens carnais, que não entendem espiritualidade, Pai, não estão preparados nem mesmo para ver, quanto mais para viver. Mas suscita pessoas de fé no nosso meio. Levanta pessoas, ó Pai, que têm o desejo de fazer as coisas que te agradam. Levanta pessoas que têm o desejo, Pai, de caminhar na senda do sobrenatural e poder vivenciar milagres, e poder vivenciar portas abertas. Vai operando, Pai querido, na vida de todas essas pessoas. Vai manifestando o teu poder, a tua glória, a tua unção, porque só o Senhor é Deus dos céus.